Estou recebendo aqui deputado estadual pelo progressista Marcos Vinícius de Almeida. Muito bom dia, meu amigo. Muito bom dia, Fábio. Bom dia a todo o teu time. Prazer enorme estar contigo aí. Vi uma imagem tua, tu estava lá no lançamento da Expo Camaquã. Expo Camaquã vai ser uma grande feira, um grande evento. Camaquã, a gente tem sempre falado isso, né? É a referência e a fonte de inspiração para o agro da nossa região. É para cá que as pessoas olham, se direcionam, seja para compra de máquinas, para sementes, para fertilizantes defensivos. E é aqui também que muita do desenvolvimento, da assessoria técnica acaba sendo projetado. A Expo Camaquã, como eu sempre falo, ela não é só uma feira, uma vitrine, né? Ela é também um indutor daquilo que a região começa a falar e pensar sobre o agro. Então, é um grande evento, com programação muito boa, muito detalhada, criteriosa, começando na segunda-feira, já da semana aquela do evento, com o troféu aqui do Alex Soares, né? Um evento que valoriza também todos que produzem, que trabalham. Então, um grande evento e a gente vai estar junto. Estou ajudando dentro do que posso, com os nossos contatos, abrindo algumas portas, captando recursos de patrocínio para o sindicato rural. E vamos ajudar da maneira que puder. Esse é meu papel como deputado, né? Ser um interlocutor nesse evento aí, né? Entre Estado, setor privado, fora da região, e é o que a gente está buscando fazer. Não, é bom. E é um evento que congrega a região e também demonstra fortalecimento e a pujança do município. Está acontecendo no Rio Grande do Sul uma coisa muito legal, onde tu teve uma boa parcela de costura, de ideia de costura junto com o governo do estado, que é justamente aproveitando o gancho que está completando daqui um ano, né, Marco? Daqui a 6 dias completa um ano o início das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, e oportuniza aos empresários, às empresas, que tenham, por um motivo ou outro, desdobrado contas negativas, débitos, de fazer um refaz sobre a dívida que tem existente das empresas. Como é que funciona e como é que está sendo a aderência das empresas nesse programa? Pois então, Fábio, eu reforço, né? Eu fui eleito para trabalhar pelos setores produtivos, né? Porque quem quer tocar a vida para frente, seja quem estuda, quem trabalha, quem planta, quem produz, quem empreende. Esse foi o motivo que me levou a fazer política desde lá de trás como prefeito em Sentinela do Sul e hoje como deputado estadual. Então, tento sempre manter coerência e aderência com aquilo que a gente deixou muito claro desde o momento que fomos para a rua, em busca de voto, buscando esse mandato. E eu sempre deixei claro que eu jamais votaria aumento de impostos enquanto parlamentar. Não fez isso como prefeito, tendo oportunidade, não voto aumento de imposto. E o estado do Rio Grande do Sul vinha num momento de dificuldade, pressionado pela questão da reforma tributária, onde muitos estados aproveitaram o gancho da reforma tributária, a desculpa da reforma tributária para aumentar impostos. O Rio Grande do Sul ficaria de fora naquela condição. E não era por vontade, por desejo, por maldade que aqui se cogitava lá no governo do estado aumentar impostos, era realmente por preocupação sobre o futuro. Mas eu batia na ideia, Fábio, que a gente não podia ter só um plano A, um plano B, que a gente podia ter outra alternativa para aumentar a arrecadação do estado e atravessar esse momento. E eu trazia a ideia de um plano C, que era o estado, antes de aumentar imposto, dar uma segunda chance para quem tinha dívidas tributárias pagar as suas contas. E bati muito nessa ideia. Apresentamos no estado um projeto que a gente intitulou de Acordo Gaúcho, que foi inspirado numa legislação de São Paulo, que permitia descontos e parcelamento da dívida ativa, permitiu o encontro do precatório que a pessoa tinha para receber do Estado, para usar como forma de quitação da sua dívida, inclusive o precatório de terceiros, e a ideia de um refaz. Bom, conseguimos, Fábio, no final do ano passado, a aprovação do projeto Acordo Gaúcho, que está sendo regulamentado agora, e conseguimos também sensibilizar, estimular a ideia de um refaz, que é uma política de recuperação de créditos de impostos da Secretaria da Fazenda. O projeto foi lançado no dia 19 de março e tem como vigência agora, o dia 30 de abril. Eu estou trabalhando da forma que a gente pode, prazo curto, mas eu estou trabalhando com o Estado para que prorrogue esse prazo, porque eu entendo que faltou ali uma campanha publicitária, uma divulgação maior. Vou te dizer que faltou nesse mesmo. sentido. Refaz é uma coisa que não pode o Estado fazer o tempo inteiro, porque daí quem paga o imposto em dia, quem mantém, né, a regularidade das suas contas acaba sendo prejudicado. Isso tem que ser feito em casos excepcionais. E nós tivemos casos excepcionais para isso. E desdobramentos pesados. Tem muita tivemos empresa pandemia, que entrou em parafuso. Tivemos pandemia em 2020, 2021, né?
até 2022 tínhamos gente usando máscara na rua ainda, economia travada. Tivemos uma enchente em 2023 que pegou parte do estado. Tivemos uma enchente em 2024 que aí pegou todo mundo e uma seca no final do ano. Essa condição atípica fez com que o estado encolhesse muito a sua arrecadação. Se fala, pelos dados da própria Farsul, o economista Antônio da Luz traz, que nós perdemos 12% do PIB com esse período todo de 5 anos de dificuldades econômicas. Então, nessa condição, o Refaz se faria importante. O Estado comprou a ideia e apresentou. Esse Refaz, Fábio, para que o ouvinte que está nos acompanhando saiba disso, ele permite um desconto de até 95% de juros e multas de impostos atrasados. Eu quero saber qual é os impostos que estão contemplados nesse guarda-chuva. ICMS, IPVA e ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Patrimônios, né, de imóveis. Esse imposto de veículos, né, que é o IPVA, e o ICMS, que é o que trata da circulação de mercadorias. Tudo que as pessoas têm de dívida, né, de dívida a contar do dia 30 de dezembro de 24 para trás, pode ser negociado até o dia 30 de abril com desconto de 95%. E pode também ser pago em 90% de desconto em juros e multas para quem parcelar em até 6 vezes. E depois vai diminuindo o desconto até 18 vezes. O Refaz encerra e aí começa depois os efeitos do Acordo Gaúcho. Mas é importante dizer, Fábio, que nesse período, nós estamos falando aqui de 3 semanas, né, de funcionamento do... É curto, muito 3 curto, semanas, né? até agora, o Estado já arrecadou 211 milhões de reais em impostos. Os contribuintes tiveram um desconto, uma economia de 456 milhões, quem conseguiu aproveitar o Refaz Reconstrução. Nós estamos falando de dívidas que foram negociadas, que hoje já estão dando sinal para o Estado que ele vai receber em até 5 anos 1,3 bilhões de reais. A grande vantagem, Marco, é tu colocar uma empresa que está inadimplente e ela de novo no mercado. Porque, Exatamente. por exemplo, assim, dependendo da empresa, se ela não tiver com todas negativas, ela não participa de certame de venda, ela tem dificuldade de contratar novos empréstimos. Quer dizer, não é só o dinheiro da empresa, as consequências que essa empresa vai ter positiva estando regularizada. Não, no mundo conectado, Fábio, tu não vende mais para fora do estado ou para fora do país. Sim. Se tu não tiver, inclusive, aquelas políticas de ESG, política né, de diversidade, sim, política... até ambiental. Agora tu imagina, tu vai conseguir abrir mercado fora do estado e do Brasil se tu não tem uma certidão negativa do teu ICMS, do teu IPVA. Tu negocia. Não arranca. Tu vai continuar trabalhando, né, num ambiente muito pequeno, muito restrito ao bairro, às vezes à rua que tu opera. Tu não vai conseguir crescer enquanto negócio. E no Rio Grande do Sul, nesses 5 anos, foram muitos entraves que aconteceram e muitos empresários fecharam as portas, outros praticamente, né, faliram. E esse projeto, Fábio, que a gente defendeu, que agora está sendo em vigor, está permitindo vida. E eu vou trazer aqui um número para até agora, tá? Até agora, 790 empresas já negociaram com o Estado. Que número bom. 790, poderiam ser mais. 790 empresas já negociaram um desconto de 95%. E nós vamos chegar a um volume, Fábio, que pode ultrapassar, aqui pelo que o pessoal fala, 31 mil empresas até o dia 30 de abril desse ano. Tem que publicizar mais, o Estado tem que fazer isso. E eu vou cobrar isso, Fábio, a partir de segunda-feira, até eu usarei a tribuna da Assembleia para falar dos números importantes que estão trazendo aqui com o Refaz Reconstrução, mas para a necessidade de mais 30 dias e para uma campanha publicitária por parte do governo do Estado. Porque o Estado não adianta ter uma ideia, né? Se isso não é comprado por quem está precisando, né? Eu fiz uma live com o pessoal da Federação na quinta-feira, antes do feriado, explicando os detalhes, né, falando com advogados, com contadores e com empresários mesmo, né, do Estado do Rio Grande do Sul, falando com a Federação, detalhando esse projeto. Estive na semana passada na Fiergs, retrasado na Fiergs também, tocando nesse assunto, e está todo mundo assim impressionado, porque é o maior desconto já feito em um Refaz na história do Rio Grande do Sul. Sim. Né? 95% de juros e multas para dívidas de dezembro desse ano para trás
Isso não teve. Sabe? Então a gente tem que aproveitar esse momento. Quem tem débitos e consegue fazer é agora. A gente vê a turma do agro aí brigando por ressecuritização, uma luta dificílima, né, para pagar dívidas bancárias. Infelizmente, eu como deputado não posso intervir nisso, porque é uma questão federal, mas o que me cabe é olhar para os impostos estaduais e nós conseguimos, Fábio, fazer um projeto que é exatamente o que se pede na securitização agrícola, nós conseguimos fazer por ICMS. Para o pessoal ter uma ideia, ontem eu passei na Bahia, Rua Bahia, do lado, paralela com a Farrapos ali, o Rodrigo e o Rodrigo disse assim, Fábio, mas quanta empresa, quanto prédio fechado ali. Ali é uma demonstração, Marco, que aquilo é uma pujança de empresa, de tudo que coisa que acontece ali tem, olha, metade daquilo está fechado. Isso mostra o quanto impactou uma enchente em muitos lugares. E às vezes são meus fornecedores, ou eu forneço para aquela empresa que estaria ali. As consequências da enchente foi bárbara. A gente, Camaquã não percebe muito que a enchente foi lá na Pacheca. Foi ali num bairro de Tapes, um bairro de São Lourenço. Mas quem vende produto para fora sabe disso, né? Não, e sente o mercado realmente bagunçado. Então, eu aproveito esse canal hoje aqui, Fábio, muito bom, né, para chamar a atenção, principalmente dos empresários de Camaquã e das pessoas que possam ter dívidas de IPVA, ICMS e TCMD. Aproveitem esse momento. 95% de desconto de juros e multas para impostos atrasados, quitar suas contas, honrar, é agora. E não vai ter outro momento, Fábio. Vai ter o Acordo Gaúcho, sim, que vai avançar ali para frente, aí o contribuinte vai poder parcelar em até 145 meses, mas o desconto vai ser de no máximo 70%. Então esse aqui, para quem tem dívidas menores, esse é o momento. Para dívidas maiores, é o Acordo Gaúcho que vai valer ali na frente. Como eu sempre disse assim, o meu objetivo enquanto deputado sempre foi buscar soluções alternativas para aumentar a arrecadação do Estado sem aumentar impostos. E nesse caso é um exemplo, né, material disso tudo. O Rio Grande do Sul já arrecadou 211 milhões, sem aumentar um centavo de imposto, sem forçar nada. Os contribuintes já conseguiram reduzir 456 milhões de reais. Que é dinheiro que vai para o negócio. Que vai para o negócio. As empresas acabam com discussão judicial nesse momento e tem 1,3 bilhão já organizadinho para entrar nos próximos 5 anos. E com o Acordo Gaúcho vai entrar mais 10 bilhões em caixa. Então eu digo, falo aqui né, sem falsa modéstia aqui, mas eu tenho que dizer isso, Fábio. Se o meu mandato encerrasse a partir desse projeto, eu encerraria com ele feliz. Porque nós conseguimos fazer o único projeto do Estado nessa legislatura que não aumentou imposto, mas que aumentou a arrecadação do Estado e que vai permitir agora, né, com o Acordo Gaúcho em vigor, a possibilidade de 100 mil famílias terem essa chance de se reorganizar e 90 mil empresas no Estado. Ô Marco, deixa eu aproveitar também, como o teu mandato também é muito regional aqui, o pessoal está perguntando sobre as estradas, aí o asfaltamento das estradas. Certo. Inclusive agora o Vanderlei Carvalho, ele de São Lourenço do Sul, me mandou uma mensagem agora há pouco. Ele faz muita rota São Lourenço, Amaral Ferrador, está acompanhando a construção da estrada. Só que ele mandou um detalhe, umas imagens, que eu achei até importante a gente trocar ideia aqui, porque ele fala sobre o grande desnível que tem entre o asfalto da rodovia principal e o acostamento. Se isso haverá projetos de trabalho de melhoramento dos acostamentos das rodovias, ou é só o trecho principal da rodovia? É um assunto que não é... Daqui a pouco tu não tem o conhecimento principal disso aí, mas eu achei legal a gente ficar de olho nisso. Pois então, eu já tive uma conversa, inclusive com o secretário Costela, sobre esse assunto, e... Assim, o projeto desenhado para Amaral Ferrador é exatamente o que está sendo executado. Esse foi o projeto apresentado para a comunidade, pelo menos há mais de 10 anos. Teve uma melhoria com relação à base asfáltica, porque ele era um projeto que eles chamam de cimento asfáltico, fibrocimento. Desculpa aqui o ouvinte, eu não tenho detalhe de engenharia disso, mas era um asfalto colado praticamente no solo. Tem aqui o Lucas, que é engenheiro, pode me dizer o nome desse negócio, que ele é especialista em rodovias aí, né? Sim. Aí depois ele me canta a pedra aqui, né, Lucas? Tá, mas agora aumentou, tem um negócio que eles chamam de brita graduada. Sim, não, ela aparentemente a principal tá bacana. Para suportar o peso das cargas de Amaral Ferrador, que é carga de soja, carga de arroz, carga de lenha, fumo, né? Então foi adequado para isso. Mas o acostamento não. Eu vou te mandar o projeto que está sendo executado
ele é o projeto que foi apresentado para a comunidade. O que nos trouxeram de informação? Que se fosse fazer ali um sistema de acostamento, que seria talvez 2 vezes o valor que hoje vai custar essa obra. E aí o Estado não teria, nesse primeiro momento, condição de avançar. Amaral Ferrador ficaria para uma outra fase, porque os projetos, né, foram priorizados no sentido de dar o caminho asfáltico para a comunidade. O acostamento teria praticamente uma estrada a mais, sendo feita dos 2 lados. Então, não está previsto. É um ou outro ponto em regiões de aclive ali, né, de subidas mais acentuadas, que vai ter um acostamento um pouco maior. Isso foi nos passado pela equipe do DAER. Mas o projeto é esse mesmo. Essa é uma questão... Melhora bastante, porém, a questão de segurança futura. Essa é uma questão que acho que a gente vai ter que seguir brigando para frente, porque acho que agora o momento é levar o asfalto Amaral Ferrador, tirar essa cidade do século XIX, porque a mesma estrada que tem hoje lá, a estrada estava em 1800 em Amaral Ferrador. Então nós vamos conectar Amaral Ferrador no século XXI e vamos seguir lutando, trabalhando para que a gente consiga ter essa expansão. Né? O estado hoje ainda tem praticamente 20 municípios sem asfalto. Desses 20 municípios sem asfalto, 6 estão na nossa região. Então... É um terço, e se considerar que temos uma região com 11 cidades, ter 6 municípios que ainda aguardavam por asfalto, essa é uma oportunidade importante. Amaral Ferrador Cristal, com esse projeto, o projeto de Cerro Grande do Sul, que também está bem avançado, faltam 3 quilômetros para o trecho inicial, e o Estado vai dar a ordem de início também na licitação na sequência. Mariana Pimentel Barão do Triunfo, que conecta a 116, está avançando também esse projeto. E tem no horizonte aí também, segundo a Secretaria de Infraestrutura, um projeto também de melhoria nas estradas já construídas, que seria Barra do Ribeiro, Tapes e Arambaré. Tem um projeto também sendo desenhado ali. Muito bem, esse é o deputado estadual Marco Vinícius de Almeida, está em Camaquã a partir desse lançamento da Expo Camaquã, veio aqui bater um papo, tomar um café. Obrigado, bom trabalho para ti, meu amigo. Obrigado. De tarde eu volto aqui, Fábio. Vou, não na acústica, né? Eu volto na Prefeitura de Camaquã, junto com o deputado Afonso Ram. Nós vamos fazer uma entrega de emendas parlamentares que vão somar R$1 milhão. São 400 mil para a área da saúde, 330 mil de uma ambulância que já está aqui no município. Depois tem mais 400 mil para infraestrutura. E simbolicamente nós vamos fazer também aqui o anúncio de outros recursos, né? Eu tenho um valor nosso que foi pactuado com a bancada, o vereador Ronaldo, Vitor, vereador Bônus, para a comunidade de Santa Alta, que é para a cobertura de uma quadra poliesportiva lá. Temos recursos para os CTGs e para a Liga de Combate ao Câncer. Então tem isso aí a gente vai nos próximos dias aí falando aí. Obrigado, Fábio. Obrigado. Então deixa esse convite. Dia 30, nós vamos trabalhar por isso, mas dia 30 encerra essa oportunidade. Então os empresários que estão ouvindo, procurem seus contadores, procurem seus advogados, né? E busquem esse desconto de 95% nas dívidas de ICMS e IPVA que ainda possuem aí. É muito bom.